Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pela graça de Deus, estou aqui mais uma vez, gravando mais uma palestrinha bíblica, a palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, que nos alimenta, né? Se nós usarmos todo dia, vamos ficar bem fortalecidos em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, nessa oportunidade, eu quero fazer uma pequena oração para a gente começar, tá bom? Querido Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso que está nos concedendo de estudar um pouco da Tua Palavra. Quero te pedir que o Espírito Santo venha me ajudar a entender, a falar a coisa certa, da maneira certa, que agrade a Ti. As pessoas que ouvirem possam também entender, pelo poder do Espírito Santo, e aceitar como a única verdade da Tua Palavra para nos alimentar espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Pois então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar um assunto interessante para nossas vidas. É sobre a morte. Para onde vai as pessoas que morrem? O que será delas? Então nós vivemos em um mundo em que tem muitas ideias a respeito, né? Uns dizem que quando a pessoa morre fica aí vagueando pelo espaço. Outros dizem que vai para o purgatório pagar os pecados. Outros dizem que faz reencarnação. E outros dizem que vai para o céu. E até tem aqueles que dizem que vai logo para o inferno. Quando a pessoa não é uma boa peça, né? Como a gente sabe, aí diz, não, aquele já foi direto. Mas não é bem assim não, viu? Vamos estudar na palavra de Deus o que acontece com a pessoa depois que morre. Porque a morte é uma coisa inevitável, todos nós tememos, mas temos que enfrentar um dia. A não ser a única maneira que nós temos de não enfrentar a morte, fisicamente, é nós estarmos vivos se o Senhor Jesus voltar logo em breve. Aí sim, diz a Bíblia que esses que estiverem vivos não passarão pela morte. Aí é diferente, né? Mas isso é a palavra de Deus que diz. Mas esses outros dizeres aí, eles têm sido usados pelo inimigo, né? Para tirar o foco das pessoas da palavra de Deus. Porque as pessoas que estudam esse assunto não querem aceitar na palavra de Deus como ela diz, aí fica inventando essas mentiras aí e botando no ar, falando para as pessoas. E as pessoas, muita gente acredita, né? Mas o que eu quero dizer para você que eu fico admirado é uma coisa. As pessoas são religiosas, vão para as igrejas, têm a Bíblia na mão e ainda fica acreditando nessas coisas. Não é incrível isso? Eu fico assim, preocupado, né? Como é que o ser humano está com a palavra de Deus na mão e fica acreditando nessas coisas que não existem na Bíblia? E achando que é verdade e ainda às vezes fica falando para as pessoas. Incrível isso, né? Mas vamos estudar a palavra de Deus um pouquinho aqui, alguns versículos, né? Que ele vai nos ajudar a entender essa questão da pessoa depois que morre, né? Como é que vai ser? Agora, para começar, nós vamos iniciar pela criação, né? No capítulo 2 de Gênesis, aqui no versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, irmãos, quando Deus fez o homem, ele não fez uma alma separada. Aqui diz que Deus formou o ser humano do barro, aí deu o fôlego de vida, ele de barro passou a ser carne, osso, pele e outras coisas, né? E passou a ser uma alma vivente. Ele não tem uma alma, como muitos dizem aí. Morreu, a alma de fulano, não sei para onde, não sei para onde. Não. Isso não existe. O homem passou a ser uma alma vivente. Então nós somos alma. Você é uma alma, eu sou uma alma vivente. Sabendo que esse fôlego de vida que eu tenho e você tem, pertence a Deus. Né? E aí nós vamos analisar mais na frente, na palavra de Deus, algumas coisas sobre esse assunto, né? E voltando aqui para Gênesis novamente, no capítulo 3, e o verso 19.
Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornará. Simples, né? A palavra de Deus não deixa dúvida. As pessoas é quem criam dúvidas a respeito do assunto. Então o que aconteceu? O homem pecou, né? Aí se escondeu de Deus, aí Deus procurou. Porque diz a Bíblia que todo dia, na virada do dia, que é de tardinha, né? Segundo o conhecimento que a gente tem, Deus visitava Adão e Eva no Éden, no jardim. Né? E fazia ali uma palestra com eles, conversava e tudo. Aí no dia que o homem pecou, Deus chegou e procurou Adão. Onde estás? Aí, depois que encontrou Adão, Adão chegou para ele e disse: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim me chamando, mas tive medo. Tá vendo aí? O que foi que o ser humano sentia? A primeira coisa que pecou? Medo. Porque o ser humano não tinha medo. Ele não tinha pecado. Em tudo que ele pecou, o pecado implantou nele o medo. E aí foi aquela palestra com Deus, né? Entre o homem, a mulher e a serpente. Que está aí escrito em Gênesis. Eu estou pegando aqui alguns detalhes, alguns versículos principais sobre a morte, né? Aí Deus chegou a esse versículo. Olha, do suor do teu rosto agora tu vai comer. Quer dizer, antes Adão tinha alimentação à fartura, né? Você não precisava trabalhar, não precisava nada. Agora, depois que ele pegou, ele disse: olha, agora tu vai viver do suor do teu rosto. Como nós vivemos hoje sofrendo, trabalhando, lutando para sobreviver, né? Até que volte à terra. Porque tu és pó e ao pó voltará. Pronto. Deus falou aí se tem alguma alma fora do corpo? Que sai do corpo? Não. Tu és pó, foi feito do pó, e quando tu morrer, tu volta a ser pó. E acabou. Agora fica essas pessoas aí, meus irmãos, falando coisas que não sabem, né? Dizendo que morreu, tá na glória. Outros, morreu, vai pro inferno. Outros, morreu, vai reencarnar. Outros, morreu, vai pro purgatório, pagar os pecados, para ir pro céu. Onde é que existe isso, meus irmãos? Isso é uma falta de conhecimento tremenda. Como é que as pessoas... E o pior de tudo, irmãos, é isso, que pessoas que nem conhecem a Bíblia falam isso. Você já viu? Eu já. Pessoas falando coisas desse tipo sem conhecer a Bíblia. Sem saber o que a Bíblia diz. Aí quando você mostra na Bíblia, muitos ficam calados, aceitam, e outros saem remungando, achando que ele está com a verdade. Sem conhecimento nenhum, é brincadeira? Por isso que nós temos que tomar cuidado. E acreditar e buscar na palavra de Deus. Aquilo que é verdadeiro. Porque sem a verdade, ninguém é salvo. Nós sabemos, né? E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí a pessoa diz que é cristão. Aí acredita num tipo de coisa desses. Como é que ele vai ser salvo? Não tem lugar nenhum escrito que mentira salva ninguém. Mentira faz é condenar. Não é triste a gente ver um negócio desse? Pessoas que se dizem religiosas, que vão para as igrejas, que adoraram a Deus e tal, aquela coisa toda, e acreditando num purgatório que diz que vai purificar ele depois, ou alguém que morre. Meu irmão, é difícil a situação, viu? Não é fácil, não. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a mentira está por aí, né? Reinando a todo lugar. Então nós vamos aqui procurar mais uma passagem maravilhosa, a palavra de Deus, que ela é muito importante para nós. No patriarca Jó. O patriarca Jó era um homem realmente inspirado por Deus, viu? A Bíblia diz que ele todos os dias estava em comunhão com Deus. Era um homem forte espiritualmente. E ele, imagine, há quantos anos, há quantos mil anos Jó existiu, né? E ele falou coisas para nós hoje. E parece que mandou escrever ontem no jornal, né? Entendeu? Jó no capítulo 7 e o versículo 9 e 10. Diz assim. Aliás, calma aí que eu não cheguei em Jó, eu pensei que tinha chegado.
É agora. Capítulo 7 de Jó, verso 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita. Habita e conhecerá jamais. Nunca mais ele voltará ao lugar que habita e conhecerá jamais. Então nós vemos aí a palavra de Deus dizendo, através de homens que escreveram, inspirados por Deus, falando a verdade. Morreu, vai pro pó. Né? O patriarca Jó dizendo que aquele que desce a sepultura jamais voltará. Agora tem pessoas aí, né, que usam métodos errados para mostrar para você que o seu ente querido que morreu tem uma alma. Tá por aí, meu irmão. Você quer que eu chame ela? Aí você vai lá e paga X. Ainda tem que pagar, né? Para ver um absurdo desse. Aí o que é que acontece? Os demônios que estão aí em nosso meio, conhecem toda a sua vida e a minha, o que é que eles fazem? Eles encarnam, entram na pessoa e aí começa a falar a própria voz do seu ente querido. Imita a voz, fala tudo que a pessoa fez, agora conta uma parte da história da vida da pessoa. E tem gente que acredita, sai dizendo, tá vendo aí, ó, fulano de tal é sabido, falou tudo. O meu ente querido, seja lá qual for da família, né? É a história dele certinha. Claro, né? Os demônios sabem a nossa história. Ou você acha que os demônios não conhecem a sua vida e a minha? Eles conhecem. E eles sabem que não tem esperança para eles. Aí agora ele pega esses métodos e fica empurrando nas pessoas para a pessoa acreditar, para a pessoa aceitar, para desviar a pessoa do caminho da salvação, para se perderem junto com eles. Aí agora o que vai acontecer? Os que não se apegaram à palavra de Deus com verdade, de todo o coração, dedicação, né? Por amor, por prazer, por ter vontade de ir para o céu, né? Porque tudo que a gente tem vontade, a gente tem luta por isso, né? Tudo que você faz, que você tem vontade, você luta para conseguir aquilo. Assim é o céu. Jesus Cristo já veio, morreu, deu a vitória e entregou para você. Olha aí, filho, está aqui. Se você aceitar, você vai alcançar o céu. Aí depende da sua decisão. Irmãos e irmãs, olha, a única coisa que Deus não interfere na nossa vida é a decisão. Ele é um Deus maravilhoso. Ele nos mostra de uma maneira tão poderosa as coisas boas, o seu plano de salvação, que muitas pessoas não resistem e aceitam. De tão boa que é. Mas infelizmente tem pessoas que rejeitam, né? E preferem a morte. Mas Deus, ele respeita, né? Porque Deus não fez robôs, ele fez pessoas inteligentes e com a decisão livre para aceitar ou não aceitar, né? Nós vamos falar mais aqui um assunto importantíssimo. O mesmo assunto, é claro, né? Eu quero dizer outro livro, né? Um profeta aqui maravilhoso que escreveu algumas coisas sobre a morte. Mas, infelizmente, a gente não pode ler tudo para vocês verem. Mas ele deixou aqui algumas palavras escritas, né? O profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele tem uma mensagem muito importante a respeito do assunto para nós. Veja só. Ezequiel, capítulo 18 e o verso 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí aqui agora vocês sabem, né? Já derrubou por terra aquela ideia de que a alma não morre. Como muitos têm falado aí. Que a pessoa morre e a alma sai do corpo e fica fazendo aquelas coisas que eu já falei no início, né? Para um lugar, para outro. Eu estudo a Bíblia há mais de 40 anos, nunca vi isso na Bíblia.
a alma indo para lugar, indo não sei para onde. Não existe isso na Bíblia. O que a Bíblia mostra, a única coisa que a Bíblia mostra, depois da morte, é a ressurreição. Que são duas. A ressurreição da vida, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os salvos que estão mortos, e a ressurreição do juízo, depois do milênio. Né? Eu não conheço outra, né? Ressurreição. A outra decisão, a realidade é essa. A nossa decisão é essa. Nós não temos o que temer. Por quê? Porque nós temos um Deus da vida. Deus é vida. Ele quer lhe dar a vida, você vai ter medo da morte por quê? Morte não faz mal a ninguém, não. Morte só mata a carne. Aliás, Jesus disse que os verdadeiros cristãos que servem a ele não morrem. Ele só dorme. E disse que no último dia ele vai despertar todo mundo. Que é a ressurreição dos salvos, né? Aí eu lhe pergunto. Vai ter duas ressurreições. Você vai querer estar na qual? Na primeira dos salvos? Ou na última dos perdidos, para execução? Porque os salvos primeiros vão para o céu, passar 1000 anos, como diz lá Apocalipse, depois volta à terra. Aí Jesus ressuscita os outros, os perdidos. Para quê? Para a execução. Porque Jesus disse que o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano. Mas o ser humano prefere acompanhar eles, decide ter uma vida de pecado, do jeito que eles querem, vai fazer o quê? Falta de conhecimento não é. Porque a Bíblia é o livro principal do mundo em vendas. É milhões e milhões e milhões de Bíblias vendidas e aí para vender. Mas as pessoas, tem pessoas que adquirem uma Bíblia grátis e não lê, e não usa, né? Quanto mais comprar com o dinheiro dela, ela prefere gastar o dinheiro com outras coisas que ela gosta e que é sem futuro. E sabendo que não presta. E aí, está nas mãos de Deus e dela, né? Que ela possa tomar a decisão correta ao lado da Bíblia. Não vamos, irmãos, desperdiçar nosso tempo acreditando em conversas por aí de A ou B. Quando alguém lhe falar alguma coisa, peça a prova. Né? Aí as pessoas têm uma mania, né? De chegar para as pessoas e dizer, fulano, tá vendo, fulano? O fulano tal me disse que é assim, assim e assado. Sobre a Bíblia. Aí você pergunta, onde é que está na Bíblia escrito? Ah, não sei. Foi fulano que disse. Agora eu lhe pergunto, tem lógica você andar falando uma coisa dessa? Andando pela cabeça dos outros? Rapaz, tome cuidado, viu? Ah, foi fulano que disse. Fulano que disse não, irmão. Assim diz o Senhor. Assim disse Deus a Moisés. Assim mandou Deus escrever. É assim que você tem que se acreditar. É assim que tem que aceitar. Agora, você ficar acreditando em pessoas. Ah, fulano disse que é assim. Meu irmão, minha irmã. Cuidado. Vamos ficar atentos. Porque eu falo aqui sempre direto, né? É a nossa salvação que está em jogo. A salvação em Jesus Cristo é uma única vez. Essa ideia de purgatório para purificar pecado, de isso, daquilo. Esqueça isso. Mostre dentro da Bíblia que eu acredito. Eu não conheço, porque eu estudo a Bíblia e nunca vi essas coisas. Então, infelizmente, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, nós vivemos nessa realidade. E você sabia que quanto mais a volta de Jesus está perto, mais Satanás inventa coisa. Né? Para enganar as pessoas. E as pessoas acreditam. E vão para as igrejas e vão pregar. Como agora surgiu mesmo aí essa ideia do arrebatamento secreto. Oh, irmãos. Que coisa feia. Você vê o cristão pregando a mentira que não está na Bíblia, dizendo que é verdade. Isso deixa a gente triste. Quando a gente tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, a gente ouve essas coisas, eu fico triste, eu não fico com raiva.
Fico triste porque são pessoas que estão indo para a perdição. Eu já vi alguns vídeos, né? No meu celular, que eu acompanho assim as redes sociais na hora que eu tenho tempo. Aí aquele vídeo mostra pessoas andando na rua e de repente some. Cuidado, já um dia eu ouvi num carro um emblema que dizia assim: cuidado, esse motorista a qualquer momento pode ser arrebatado e esse carro ficar desgovernado. Pelo amor de Deus, gente. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não, são ideias, irmão, que eu não consigo entender. Agora eu pergunto uma coisa. Se Jesus Cristo está arrebatando pessoas para levar para o céu, o que é que ele vem fazer aqui? Se a Bíblia diz que ele vem ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos. É a única palavra que tem na Bíblia de arrebatamento é essa. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mas o arrebatamento não tem palavra secreta, e o arrebatamento é Jesus presente na nuvem do céu, com os anjos e os mortos ressuscitados. Aí ele arrebata os vivos. Isso é secreto? Então, meus irmãos, é de doer o coração, viu? Quando a gente vê pessoas que se diz cristã e que quer ir para o céu, e que é servo de Deus, e que acredita, e que tem aquele bolodoro todo aí, acreditar e ainda falar para as pessoas uns absurdos desses. Não tem lógica não, meu irmão. Tome cuidado, porque Satanás está aí a todo vapor, trabalhando para enganar a humanidade. Não é fácil não, né? Agora, meus irmãos, nós vamos aqui procurar em Eclesiastes. Eclesiastes é o livro do sábio, Salomão, o pregador, né? Não fala Eclesiastes, tu fala pregador. Salomão realmente foi um homem inspirado por Deus. No final da sua idade, ele se dedicou 100% ao trabalho de Deus, se arrependeu dos pecados que cometeu, e Deus o usou de uma maneira maravilhosa para escrever esse livro maravilhoso. Alguns salmos, o provérbio e também o Eclesiastes, né? Aqui no capítulo 9 de Eclesiastes diz assim, no versículo 5: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ao verso 6. Amor, ódio e inveja para eles pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está vendo aí? É isso que a Bíblia diz. Os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não têm memória de nada, estão mortos, virou pó. Né? Em outro versículo aqui também ele diz que o fôlego de vida volta-se para Deus que o deu. Como eu disse no início, né? O nosso fôlego de vida é de Deus. Você já botou na sua cabeça que sua respiração é de Deus? Que você respira porque Deus permite? Eu agradeço todo dia por isso. Porque eu aprendi na palavra de Deus que eu só respiro porque Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Se não fosse o sacrifício de Cristo em nosso favor, você acha que nós estaríamos vivos aqui? Não. É o amor de Cristo que sustenta ainda esse planeta Terra, com sua grande bondade e misericórdia, esperando os cidadãos e as cidadãs desse planeta Terra decidir aceitar a salvação. Pronto, não tem outra explicação. Nós somos salvos pelo amor de Deus, pela fé, mediante a graça. Pronto. Jesus Cristo chegou para mim e para você e disse: aqui, filho, gratuitamente a salvação para você. Porque merecimento eu não tenho. Você também não tem. E agora, por que você vai ter medo da morte? Por que você vai ficar acreditando nessas conversas por aí? São 4, irmãos, que eu citei aqui, né? Purgatório, ficar mirambulando, reencarnação e ir para o céu direto. E 5, ou ir para o inferno direto, né? De onde tiraram isso?
Porque a Bíblia não fala isso, que a pessoa quando morre, acontece isso. Né? Fala no inferno porque o inferno no original significa um lugar escuro. Pronto, isolado. Né? Então se você procurar lá o original, que foi escrita a palavra de Deus, então o inferno é um lugar escuro. Só isso. O senhor vai para o inferno por quê? Aí as pessoas botam na ideia que existe um inferno de fogo. Não, a Bíblia não mostra isso não. A Bíblia diz que existe um inferno escuro. Que a pessoa quando morre vai lá para dentro. Agora, de fogo, a Bíblia fala no lago de fogo, que é o final que vai queimar o diabo e seus anjos, que foi preparado para eles. E aqueles que não aceitarem vai junto. Porque o objetivo de Deus é nos salvar, eliminar o mal e nos dar a vida eterna, sem sofrimento, sem mais nada, juntamente com Ele, eternamente. Você aceita esse objetivo de Deus? A palavra de Deus existe para isso. A palavra de Deus é o nosso guia. Ela é uma bússola que nos guia. Você vai estudando, vai entendendo, vai procurando, vai orando e o Espírito Santo vai lhe ajudando. E Deus também usa as pessoas, né? Que estudiosos. Tem muitas pessoas que estudam muito a Bíblia, né? Inclusive o original, grego, hebraico, aramaico, né? E de lá daquelas linguagens originais, eles tiram os verdadeiros significados da palavra, para nós entender. Né? Apesar de que a Bíblia tem algumas palavras que não são corretas, que de acordo com o meu conhecimento, as informações que eu tenho, não é correta, mas são palavras que também não alteram o seu texto original, não modificam o plano de salvação para ninguém. Algumas pessoas aceitam e vai seguir, agora depois ela presta conta lá com Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos livros bons para a gente estudar, revistas, né, que eu não sou um estudioso só da Bíblia, eu sou um estudioso da profecia, de livros bons, inspirados, e de revistas boas que eu tenho. Né? E por isso eu posso falar para você o que eu estou falando. Porque eu estudo a palavra, confirmo com os historiadores, pessoas que conhecem nos livros e nas revistas, e estou falando aqui para você. Porque eles passam essas ideias para nós. Ele estuda lá o original, não pode botar mais na Bíblia, como deve ser ali certinho, né? Mas bota nas revistas, bota no livro. Aí você vai lá, você estuda o livro, ele dá o versículo, o capítulo, o versículo, você vai lá e confere. Aí confere o comentário dele. Se tiver de acordo, você aceita. Se não tiver, você não aceita. É para isso que existe a palavra de Deus, né? Para a gente não ser enganado. Porque o que existe muito no planeta Terra é enganadores, né? Isso é o que existe muito. Infelizmente, está de sobra. Tem de enganador por aí sobrando, com a palavra de Deus na mão, enganando as pessoas, muitos para ganhar dinheiro, né? E causando medo para as pessoas. Agora imagine, você vai fazer parte de uma determinada denominação religiosa. Qual é o seu objetivo? É ter uma comunhão com Deus, Deus lhe perdoar os pecados, você começar a praticar o que a palavra diz, e ter uma vida de santificação, que a Bíblia diz, de fé, de esperança, de amor, para quando Jesus voltar, você receber uma recompensa eterna. Aí chega lá, alguém vai lhe dizer que essas coisas. Não, irmão, irmã. Quando morre, vai para o purgatório. Quando morre, vai não sei para onde. Que confusão não vai criar na sua cabeça? Então, por isso que eu digo, você tem que ir para a Bíblia. Porque se a Bíblia diz uma coisa só, os homens inventaram 5 mentiras para o mesmo assunto, para desviar as pessoas. Não é fácil, viu, irmãos? O inimigo, o Satanás, ele está trabalhando a todo vapor para enganar as pessoas. E o tema da morte, esse é um tema crucial. Tem vários temas, é claro. Bom, e toda a Bíblia ela é boa, né? Que ela foi feita para o nosso bem. Mas existe alguns temas que, o tema do juízo, o tema da morte e outros, que causa medo nas pessoas, né? Causa aquele impacto, a pessoa fica assustada.
Rapaz, morte, eu vou morrer, eu vou ser condenado? Não. O juízo de Deus, ele existe não para condenar as pessoas. Ele existe para libertá-lo. Nenhum cristão verdadeiro tem medo de morte e tem medo de juízo. Porque ele confia em um Deus verdadeiro e que não vai me condenar. Mesmo ele sendo pecador miserável. Mas se ele se arrependeu e chegou a Jesus, então ele vai ser salvo. Ele acreditou. Perfeito ele nunca vai ser, porque ninguém pecador vai ser perfeito. Mas aqueles que confiarem, como disse o Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim, será salvo. No Salmo 119 e o capítulo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, quem é que está lhe guiando na luz? Qual é a lâmpada que está lhe orientando? Você está sendo orientado pela palavra de Deus? Você está sendo iluminado pela mesma? Cuidado, para você não correr o risco de cair nessas armadilhas aí, viu? Dizer que é isso, que é aquilo. Não existe isso na Bíblia, não. Entendeu? Eu estou passando aqui para vocês, porque aqui são muitos assuntos, né? Que fala sobre. São muitos versículos que falam sobre o mesmo assunto, mas, como eu disse, não tem como passar o mesmo. Mas eu acho que esse aqui, você notar aí na sua Bíblia, em algum lugar, e procurar na sua Bíblia, você vai encontrar a verdade, né? Porque ele está escrito na Bíblia, não foi eu que inventei, não. Eu estou falando aqui aquilo que eu conheço da Bíblia. Você viu eu lendo, estudando aí, é assim que eles faz. Eu não vou chegar aqui e vou falar aí coisas que não estão na Bíblia para você, depois você vou ficar como um mentiroso. Eu não quero isso. Eu quero servir, eu sirvo a um Deus autêntico, verdadeiro, e quero ser verdadeiro também. Mesmo miserável pecador como eu sou. Né? Que assim, meus irmãos e irmãs, Deus nos abençoe. E ore a Deus para que o Espírito Santo ilumine para você tirar as suas dúvidas. Né? Porque o mundo está cheio de dúvidas. E eu quero aproveitar a oportunidade agora e pedir a você um favor. Se inscreva no nosso canal. Nós estamos aí começando esta luta, né? Como eu já falei. E quanto mais pessoas se inscreverem, mais o canal cresce e mais a palavra de Deus cresce. Eu não estou pedindo a você para se inscrever para mim, não. Eu estou pedindo para você se inscrever para a palavra de Deus crescer. A verdade da Bíblia. A salvação de Jesus Cristo. É isso que eu quero. Certo? Eu quero simplesmente ser um instrumento nas mãos de Deus para transmitir essas pequenas mensagens, mas que sejam mensagens verdadeiras, corretas, que vão beneficiar você espiritualmente. E também, quem sabe, fisicamente, né? Então, está aí o meu apelo, meu pedido. Se você também quiser compartilhar, você pode, né, para as pessoas. Se quiser chamar amigos para ouvir, se gostou da palestra, chama para assistir, passa o vídeo. E assim você está honrando a Deus. O Senhor Jesus que está sendo exaltado, não é eu não. Eu sou apenas a minha voz está sendo usada para falar aquilo que já é a palavra de Deus. De verdade. Certo, irmãos? Muito obrigado por todos, por você estar me assistindo. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, na sua família, para que aceite a palavra de Deus como verdade e põe em prática em suas vidas, né? E seja feliz e se prepare para a volta de Jesus. E sem medo da morte. Morte não faz medo a ninguém. Porque nós temos um Deus que tem a vida e vida eterna. E Ele vai nos dar. Amém? E terminando nossa palestra de hoje, eu quero deixar aquele lembrete de sempre, né? Que é um marco da minha palestra. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais será a mesma. O Espírito Santo de Deus vai modificar suas atitudes, a sua vida, e você vai ser muito mais feliz e vai se preparar para a breve volta de Jesus, para a gente morar junto com Ele eternamente. Amém? Fique aí com Deus.